Por conta da pandemia, estamos progredindo mais um ano com lentos avanços para retornar à normalidade de tempos anteriores. Entretanto, mesmo retornando a velhos costumes, é impossível subtrair toda a experiência de mais de um ano, né? Assim, precisamos entender os impactos e consequências que a quarentena e o distanciamento social tiveram em relação ao ser humano. Com isso em mente, nosso grupo escolheu trazer respostas voltadas para a vertente tecnológica. Notamos como o confinamento em casa gerou uma maior dependência das pessoas da tecnologia, seja para o trabalho, escola, convívio social ou entretenimento. Atualmente, como está estabelecida a relação entre pessoas e tecnologia? O quão essencial tornou-se estar inserido no meio digital? O quão profundo se enraizou o uso da tecnologia em nossa rotina diária? E quais são as consequências geradas pelo uso excessivo dos aparelhos eletrônicos? O intuito dessa pesquisa foi encontrar essas respostas para entender melhor as mudanças causadas pelo ápice da pandemia em 2020 e trazer à tona pautas que conscientizam melhor o público sobre o assunto. As primeiras perguntas foram para a identificação dos respondentes, sendo a primeira qual sua idade. Obtivemos as seguintes respostas: menos que 15 anos, 4 respostas; 15 anos, 13 respostas; a maior quantidade de respostas sendo de 16 anos, com 51 respostas; 17 anos, 22 respostas; 18 com 7; 19 com 4; de 20 a 39, 8 respostas; 40 a 49, 7 respostas; e mais que 49 anos, 7 respostas. Depois, perguntamos como a pessoa se identificava. 73 responderam que se identificam com o gênero feminino, 48 com gênero masculino, um se identificou como não binário e um preferiu a resposta a outros. A terceira pergunta era: em qual região de São Paulo você se encontra? 81 respostas foram da Zona Leste, 14 da Zona Norte, 3 da Zona Oeste, 7 da Zona Sul, 4 da região Central e 14 respostas foram de pessoas que não são residentes da cidade de São Paulo. Depois da sessão de identificação, partimos para a sessão que começa a analisar os impactos que a pandemia causou na tecnologia. Na sua opinião, você considera que a pandemia impactou sua relação com a tecnologia de forma? As respostas foram: ambos, 53 respostas; positiva, 43 respostas; negativa, 19 respostas; e não me afetou, obtemos 8 respostas. Para as pessoas que responderam positiva, a próxima pergunta foi: em relação à pergunta anterior, você poderia citar um hábito positivo desenvolvido em decorrência da pandemia? No total de 15 pessoas responderam que com a pandemia conseguiram enxergar melhorias em seus desempenhos e benefícios tecnológicos, como a utilização de alguns aplicativos, programas e sites. 17 pessoas responderam que com a pandemia conseguiram desenvolver melhor suas habilidades pessoais através do uso de internet, seja tanto em hobbies quanto em estudo ou trabalho. 10 pessoas responderam que com a pandemia notaram que houveram benefícios com a adesão da tecnologia aos nossos dias. E no total de apenas uma pessoa não entendeu a pergunta e respondeu sim. Para as pessoas que responderam negativa, a próxima pergunta foi: em relação à pergunta anterior, você poderia citar um hábito negativo desenvolvido em decorrência da pandemia? 4 pessoas responderam que tiveram dificuldade na adaptação ao sistema remoto, como a dependência da internet como meio de auxílio escolar ou a falta de compreensão por parte dos alunos. 13 pessoas responderam que começaram a gastar muito tempo na internet e sentiram uma dependência, não conseguindo, assim, desconectar-se dela, mesmo no momento em que ela não é necessária. Por conta desse vício, foi sentido por alguns deles uma piora na saúde física e mental. E apenas uma pessoa respondeu que o desemprego é um hábito que se tornou mais decorrente na pandemia. A pergunta 8 foi: agora, você poderia citar um hábito negativo desenvolvido em decorrência da pandemia?
36 pessoas responderam que se sentem mais dependentes de aparelhos como celulares, notebooks e televisões, além de notarem um aumento no consumo de serviços como as redes sociais e plataformas de estudos. 4 responderam que observaram dificuldades em si ou em terceiros em relação às mudanças globais que ocorreram por causa da pandemia. 11 responderam que ocorreu uma piora na saúde em geral, e outras duas pessoas responderam de forma muito específica. A primeira sendo a falta de noção de muitas pessoas em falta de consideração com a vida do próximo, e a segunda, o cancelamento por qualquer motivo não plausível. Depois dessas perguntas, vamos para a próxima seção, que contém as seguintes perguntas. Recentemente, houve algum investimento tecnológico na sua casa? 81 pessoas responderam que sim, houve investimento, e 34 responderam que não, não houve. Se sim, por qual necessidade foi efetuada a compra? 52 pessoas responderam que para a escola, 31 pessoas para o trabalho, 37 para o lazer, 7 pessoas para emergência, vulgo danos, perda ou roubo, e apenas uma pessoa para renovar aparelhos antigos. A 11ª pergunta era: quantas horas em média você utilizava em aparelhos eletrônicos antes da pandemia de Covid-19? 15 pessoas falaram que usam 2 horas ou menos em média, 12 pessoas 3 horas, 18 pessoas 4 horas, 25 pessoas 5 horas, 13 pessoas 6 horas, 7 pessoas 7 horas e 22 pessoas 8 horas ou mais. 3 pessoas não souberam responder. A pergunta 12 é: quantas horas em média você passou a utilizar aparelhos eletrônicos durante a pandemia de Covid-19? 4 pessoas responderam 2 horas ou menos, uma pessoa 3 horas, uma pessoa 4 horas, 5 pessoas 5 horas, 10 pessoas 6 horas, 7 pessoas 7 horas e 85 pessoas responderam que usavam de 8 horas ou mais. 2 pessoas novamente não souberam responder. Nessas duas últimas perguntas, é interessante analisar o aumento drástico do consumo de aparelhos tecnológicos na pandemia. Antes da pandemia, as pessoas tinham um consumo muito variado, sendo a maioria com menos de 6 horas de uso por dia. Porém, durante a pandemia, grande parte dos respondentes disse que passou a usar os aparelhos 8 horas ou mais. Ou seja, pelo menos um terço do dia passaram a estar conectados. Em quais categorias o seu consumo aumentou? Essa questão possuía a opção de selecionar mais de uma alternativa. Um total de 96 pessoas responderam que redes sociais, 51 pessoas responderam streaming, 83 pessoas responderam estudos, 52 jogos, 58 pessoas responderam compras online, 45 responderam aplicativos de delivery e 6 responderam outro. Nenhuma pessoa respondeu nenhuma das categorias. Em quais categorias o seu consumo diminuiu? Essa questão possui a opção de selecionar mais de uma alternativa. 11 pessoas responderam redes sociais, 7 pessoas responderam streaming, 18 pessoas responderam estudos, 24 responderam jogos, 7 pessoas responderam compras online, 6 aplicativos de delivery, 62 pessoas responderam que não diminuiu em nenhuma categoria e 2 responderam outras categorias. E para finalizar, a última pergunta foi: com essa volta presencial acontecendo, você teve alguma experiência ligada à dificuldade em deixar a telinha e voltar a uma rotina parecida com a antiga? 31 pessoas não responderam e só encerraram o questionário. 44 pessoas afirmam não ter tido ou ter tido quase nada de dificuldade em voltar ao presencial. 43 pessoas afirmam ter tido um pouco de dificuldade em retornar ao presencial. E 5 pessoas possuem afirmações muito específicas para se enquadrarem nas categorias anteriores. São essas: primeiro, no meu caso, não tive quarentena, devido ao meu trabalho. Segundo, dá para notar uma diminuição, felizmente. Terceiro, até o momento mantenho os mesmos hábitos de durante a pandemia com relação às telas. Quarto, meus pais não querem que eu volte à escola presencial, pois é mais fácil ficando em casa e não saindo. E quinto, eu não voltei para a escola.